Saúdo a todos que me acompanham para esta segunda aula de Filosofia do CEBEJA, Educação de Jovens e Adultos. Eu sou o professor Leonei Ramos de Souza e estarei acompanhando vocês nestas aulas de Filosofia do Ensino Médio. Vamos agora para a nossa aula 2 de Filosofia. Como falei, a filosofia nasceu da mitologia e nós temos aqui um mapa mental apresentando a cosmogonia, a explicação do mundo, do cosmos, através das explicações dos mitos, as primeiras explicações que surgiram na Grécia Antiga a partir do século VIII a.C. e teve seu ápice aí no século V a.C., onde os rapsodos, os poetas, narraram as suas epopeias, Homero, a Ilíada e a Odisseia, Hesíodo, Teogonia dos deuses, a origem de todas as coisas a partir dos deuses gregos. Nós temos Sófocles com a tragédia grega no teatro, Édipo Rei, além da comédia, outras peças teatrais. A Grécia é o berço aí do teatro, da arquitetura, das belas imagens, estátuas e também do teatro propriamente dito, quando Péricles, o governante de Atenas, está aqui Péricles, trouxe aí para Atenas os poetas, os filósofos, os historiadores, os legisladores. Nós temos aqui os historiadores, Tucídides, que narrou a questão das guerras entre Esparta e Atenas, Peloponeso. Nós temos o historiador Heródoto, que é o pai da história, que narrou as invasões persas lá na Grécia Antiga. Esse período é chamado de período pré-homérico, séculos 20 e séculos 12 a.C., o período homérico, século 12 ao 8º a.C. Nós temos aqui a Ágora, a praça pública, onde ela tem uma função política, sede do governo, de administração da cidade, Bulé. Também temos a função judicial, os tribunais que se reuniam nas estoás ou no Areópago. Tem a função religiosa, os templos, as estátuas de deuses, e a função econômica, o mercado, com lojas fixas para o comércio, ofício e artesanato. Os legisladores, nós temos o Código Draconiano, que é da legítima defesa, mas também era um código duro, cruel, olho por olho, dente por dente. Depois Solon, também um grande legislador, ele escreveu sobre o fim da escravidão por dívidas. Nós temos Clístenes, que é o pai da democracia, que estabeleceu esses 3 direitos básicos da democracia, que é a isonomia, igualdade perante a lei, isegoria, liberdade de expressão, e isocracia, poder votar e ser votado a cargos públicos. Péricles, como prefeito de Atenas, também estabeleceu o erário, aqui se chama mistoforia. Então são 4 direitos, na verdade, 4 direitos democráticos. Na mitologia grega, narrada por Hesíodo, nós temos os deuses no seu panteão. Claro que antes desses deuses do Olimpo, nós tínhamos os titãs no governo dos céus, que era Cronos e Rei, os pais dos deuses. Porém, depois quando Zeus com os seus 2 irmãos, Hades e Poseidon, assumiram os 3 reinos, o céu, os mares e o submundo, então aí começa a mitologia grega. Nós temos 2 filósofos falando sobre isso. Hegel vai dizer assim: bom, toda esta explicação mitológica acaba quando começa uma explicação natural dos filósofos da natureza. Cornford vai dizer assim: não, a filosofia continua como mitologia, a mitologia continua na filosofia porque Tales de Mileto usa o elemento água como origem e isso tem muito de mitologia. Então no Enem ou no vestibular ou em qualquer curso que vai exigir de vocês esse conhecimento, vai perguntar se
a filosofia, a mitologia continua ou não na filosofia, tem esses dois autores que vão estar indicando que sim, outro que não. São opiniões diferentes, mas não deixam de ser boas explicações sobre a cosmogonia. Nós temos aqui a Gaia, a deusa da terra. Os gregos a consideravam a mãe terra. A Gaia, além de ser uma deusa, também é o planeta Terra para os gregos, como a origem aí da vida e de todos os seres, como uma grande árvore originária. A titã Reia é a filha de Urano e Gaia. Se casou com seu irmão Cronos, mãe de Deméter, Hades, Poseidon, Hera, Este e Zeus, conhecida como a mãe dos deuses por ser a mãe de todos os deuses do Olimpo. É a deusa da fertilidade. Então a Reia, sendo a deusa da fertilidade, Cronos acabava engolindo seus filhos porque não queria filhos. Casa com a deusa da fertilidade e não quer ter filhos. Uma complicação para a coitada da Reia. Bom, Gaia organiza seus filhos para castrarem Cronos, porque é a única forma de derrubar esse deus do poder, porque ele é um imortal. Então Poseidon, Zeus e Hades depois nascem. Zeus consegue enganar e envenenar o seu pai, ele vomita esses outros seus irmãos, do qual ele dá os reinos numa escolha, ao reino dos mares a Poseidon, dos céus Zeus, e o reino dos infernos, ou Tártaro, como queiram, para Hades. Ele seria o administrador deste reino. E nós temos Zeus e também tem a Medusa, esta mulher que, após ser amaldiçoada pela deusa, ela se isola num lugar isolado para não prejudicar ninguém. Depois vai lá o herói e ainda mata a pobre Medusa, que foi vítima da violência masculina. Nós temos aqui o Híperon, que era antes do deus Sol. Tínhamos esse deus como a divindade que controla uma carruagem. Híperon seria o Sol, que é controlado por uma carruagem. Esse é Poseidon. Nós temos aqui Ártemis, a deusa da caça, e também representada pelos romanos como Diana. A gente até brinca que a justiça não pode ser uma Ártemis, ficar caçando as pessoas. A justiça tem a função de balançar as coisas e de não tomar lado político nas questões de justiça. Nós temos aqui a bela Atena, ou Atenas, a deusa da sabedoria e da estratégia, que nasceu com armadura e tudo da cabeça de Zeus. Mas como assim nasceu da cabeça de Zeus? Não existem contradições na mitologia, tudo é aceito porque nos mitos não há preocupação com a lógica e com a contradição. Nós temos aqui Pégasus, que seria filho da Medusa, porém é o cavalo alado. Temos Temis, essa é a justiça, que deve ser imparcial e não deve mover-se muito para não balançar a balança. Nós temos aqui também nos mitos a raptura, o rapto de Perséfone, que era filha de Deméter, deusa da natureza. Então, quando esta filha está lá um tempo junto com seu esposo, Hades, a natureza se descuida, vem o inverno, vem o gelo, a neve e mata tudo. Quando ela volta de novo para cima, para o reino dos vivos, Perséfone, a filha de Deméter, Deméter fica contente e tem a bonança de novo na natureza, a primavera e tudo mais. Então Deméter foi raptada por seu tio Hades, que a levou para o submundo. Ela fica um tempo com ele e um tempo com a sua mãe, Deméter. Nós temos Hefesto, deus ferreiro, que forjou as armas dos deuses. Nós temos as Moiras, as três irmãs do destino,
que julgam as almas dos vivos e depois vê quem já está pronto para ir para os Campos Elíseos ou para o Tártaro, para o reino dos mortos, ou se vai reencarnar, porque os filósofos, até mesmo Platão, Sócrates, acreditavam na reencarnação e que as pessoas escolhiam depois o que queriam ser depois da morte e reencarnavam. Algumas esqueciam suas vidas passadas porque tomavam águas no rio do esquecimento. A primeira mulher narrada nos mitos gregos é Pandora, do qual abriu uma caixa que não devia ser aberta, de onde saíram todos os males da humanidade. Somos senhores da nossa vida ou somos controlados por forças que estão além do nosso entendimento? Há um destino traçado previamente para cada um de nós? Ou nós mesmos é que somos senhores e fazemos a nossa vida? Sófocles escreveu a tragédia Édipo Rei em aproximadamente 425 a.C., inspirada na mitologia grega. O mito conta a história de Édipo, filho de Jocasta e Laio, rei de Tebas. O pai consulta o oráculo, o menino matará o pai e se casará com sua própria mãe. A tragédia de Édipo mostra que o destino, tal como concebido pelos gregos, é implacável e sempre nos alcança. Então Édipo realmente era para ser morto, mas o empregado ficou com dó e doou esse filho para os estrangeiros. Ele ficou como filho em um reino e depois ele foi consultar o oráculo e o oráculo também revela a ele essa história de que ele vai matar o pai e casar-se com a mãe. Ele acha que os pais adotivos são os verdadeiros, sai errante pela estrada, encontra um senhor que era o rei de Tebas, Laio, o mata por causa de uma desavença no caminho, vai a esse monstro ali e que faz a seguinte pergunta: o que é que de manhã tem 4 patas, ao meio-dia 2 e de tardezinha 3? Ele diz: é o ser humano, bebê, gatinha, adulto anda com as 2 pernas e quando é idoso usa uma bengala, 3 pernas. Então ele acertou ali o enigma do monstro e o monstro se atirou no precipício, porque ele conseguiu adivinhar. Libertando a cidade, ele pode escolher quem ele quiser para casar. Ele escolhe a rainha, que era Jocasta, era sua mãe, tem filhos com ela. Quando ele descobre isso pelo oráculo, ele vaza os seus próprios olhos em revolta, dizendo: agora vocês conseguem prever isso, ó malvados deuses. Então é a fuga do destino, essa tragédia grega de Édipo Rei, e que depois os próprios psiquiatras vão dizer que nós também temos. Todo menino tem na mente essa ideia, porque se apaixona pela mãe, não pode ficar com ela, e o desejo parricida de matar o pai. É Freud quem explica isso. Mas e para as meninas? Bom, tem o complexo de Electra, que você pode estar pesquisando, que também vai falar sobre essa história aí da menina querer matar a mãe para ficar com o pai. A história se repete porque esse é um arquétipo em nossas mentes, segundo os psiquiatras. Bom, a Grécia foi o berço do teatro, da tragédia, da comédia e da catarse, que é a purificação dos nossos sentimentos, se identificando com as personagens do teatro, ou hoje das novelas, também é fazer catarse. Nós temos aqui os deuses gregos: Hermes, Atena, Apolo, deus do sol, da clareza, da exatidão, da música. Ares, deus da guerra; Ártemis, deus da caça; Poseidon dos mares; Hades, do submundo; Hera é a esposa de Zeus, deusa das poções e do lar; Zeus, controlador dos raios, da onde vem a palavra Deus, vem da palavra Zeus; Zilpitar, pai da luz, controlador dos raios. Sirva a Zeus que você não precisa temer os raios, senão você pode ser fulminado por um raio. Afrodite, deusa da fertilidade e do amor, e Hefesto, o deus da forja. Dizem que Afrodite nasceu das espumas do mar, e depois ela tem esta fama da conquista por ser muito bela. Afrodite.
São os deuses e deusas da mitologia grega. Nós também temos a mitologia egípcia. Daí a gente fica perguntando por que os deuses egípcios têm forma de animais. Porque Gaia queria vingar os seus filhos, que estavam presos no Tártaro, e mandou matar os deuses. Tifão teve essa tarefa e saiu caçando os deuses. Eles se esconderam no Egito em formas de animais, por isso que eles têm formas de animais. Os deuses aí do Egito, os mais famosos são Ísis e Osíris, do qual tem seu filho Horus. Horus fez tudo aquilo lá que Jesus de Nazaré teria feito, os milagres. Horus fez isso e muito mais. Então, quem copiou de quem? Quem realmente caminhou sobre a água e transformou a água em vinho? Aí, se a gente for analisar como que foram escritos os textos bíblicos, a gente já tem aí uma ideia olhando e estudando Horus do Egito. Depois tem Anubis, o deus dos mortos, e outros deuses importantes também aí, Ra, Atum, o deus do sol, e assim por diante. Nós temos os deuses da mitologia nórdica, que nós conhecemos através dos filmes, principalmente Loki, Odin e Thor. Tem os outros também, que conhecemos através dos filmes aí, a importância de Thor e do seu martelo, e ele como o deus do trovão. Também temos a mitologia celta, os deuses aí celtas, mais ligados à natureza. Também temos a mitologia maia, alguns deuses importantes da mitologia maia, aqui dos nossos povos da América. Tem os astecas também, com as suas narrativas mitológicas, da serpente, da lua e assim por diante. Temos também, sabe-se que os incas, maias e astecas aguardavam desde muito a volta dos deuses, e eles tinham a aparência de homens brancos com barbas. Logo, quando as orlas espanholas pelas Américas chegaram, disse que os povos americanos os confundiram com os deuses e por esse motivo vieram a ser enganados e perder o seu império. Ou seja, os nossos indígenas aqui das Américas entregaram seu poder aos europeus, tanto espanhóis como portugueses, por acreditar que eles fossem deuses. Vejam só como a mitologia, a religião pode atordoar e complicar a realidade quando as crenças e o fanatismo levam a conclusões exageradas. Os deuses e deusas da mitologia brasileira, nós temos aqui os deuses brasileiros, que são os deuses indígenas, Tupã, Jaci, Guaraci, assim por diante, Seuci, que também são considerados aqui da nossa mitologia brasileira. Tem a mitologia americana, a importância dos indígenas, da família, das alcateias, dos lobos, da lua, tudo isso influencia na nossa vida, a grande influência da lua em nossa vida. Na mitologia ou na religião africana temos os orixás da cultura africana. Os povos africanos foram grandes povos que foram escravizados em todo o mundo. Essa escravidão ainda acontece hoje quando há discriminação. Uma discriminação que não dá para entender, porque é a mãe África a origem de tudo. A cor e a pele verdadeira é a negra, que é resistente aos raios ultravioletas do sol. Conforme fomos nos afastando para os polos, fomos deixando a nossa pele pálida, mas a cor original e verdadeira é a negra. Então aqui são os orixás desta grande cultura africana. São muitos os orixás que representam as forças da natureza para eles. Então esta é a parte da mitologia que nos contribui muito para a compreensão do nosso mundo, é uma forma de explicação, e a principal ideia é que a mitologia não está preocupada com contradições, mas sim todas as histórias são válidas para a tentativa de contar a origem da humanidade e do mundo. Depois você pode responder essas questões, também estarão dispostas ou disponíveis no Classroom. Os mitos gregos eram usados o quê? Na educação, na guerra ou nas festas?
Os mitos eram uma forma de narrativa fantasiosa, narrativa explicativa ou narrativa falsa. Assinale I para Ilíada e O para Odisseia. Volta de Odisseu Ulisses a Ítaca, levou 10 anos. Guerra de Troia, onde os gregos a conquistaram após 10 anos. Até hoje somos alertados e até a ter cuidado com presente de grego. Isso foi causa do presente dos gregos aos ingênuos troianos, que foi um herói, um cavalo, uma escultura. O teatro é uma invenção grega, ele tinha a função de produzir o que? Riso, melodias ou catarses. Lembrando que é importante para vocês saberem que essas narrativas mitológicas eram narradas apenas pelos poetas, inclusive Homero era cego e era usado na educação das crianças atenienses para ensinar moralidade, evitar a fúria de Aquiles e imitar a sabedoria de Ulisses Odisseu. Por hoje é isso. Copie a pergunta em seu caderno e escreva somente a resposta correta. Essa é a aula 2 de Filosofia do Ensino Médio.